Aleluia! E as palmas? Tá difícil? Segura na mão de Deus e vai! Oh! Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. declare bem forte ao Senhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Diga se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, Segura na mão de Deus e vai. orando, jejuando, confessando e perdoando. Segura na mão de Deus e vai. Segura! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor, Ele te revestirá. Então o quê? Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu, Ele irá te buscar. Segura na mão de Deus e vai. Vai com fé no Senhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, Pois ela te sustentará. diga, não tema. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E a igreja do Senhor declara: segura. Segura, Oh! Segura na mão de Deus. Segura firme. pois ela te sustentará. Diga, não temas. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E vai, Oh! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
Aleluia, aplauda o Senhor. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Eu quero testemunhar aqui para vocês que eu olho para o meu lar e eu vejo essa minha oração realizada. O que eu quero dizer com isso para vocês, querido? A minha família não é diferente da sua família, amém? A gente pode nivelar, a gente pode se nivelar em nome de Jesus, amado. A minha família não é diferente da sua família. Eu não sou diferente de você, irmão, pastor. Não é diferente de você, irmão. E os meus filhos também não são diferentes dos seus filhos, amém, querido? Mas eu vejo que falta muito direção em nossas vidas. Falta muito sonhar com aquilo que criar uma expectativa de uma maneira como eu quero que seja o meu lar. Como eu quero que as coisas aconteçam, o que eu quero viver, e não o que está fora, e não o externo reger, orquestrar a minha vida, mas sim eu ser decidida, eu saber quem sou, eu saber onde eu estou, eu saber aonde eu vou chegar. Então, como eu sei tudo isso porque eu estou em Deus, eu sei que tudo isso vai acontecer e tudo está bem e vai dar certo porque eu estou em Deus e Deus está em mim. Então, quando nós não deixamos a influência externa nos influenciar ao ponto de reger a nossa vida, nós descobrimos então que Deus vem e orquestra as nossas vidas e realiza aquilo que nós tínhamos idealizado, amém? Então, naquele aniversário, quando eu ouvi aquela música e a Estela ministrava assim, olha, minha casa será, e assim eu falei, é minha casa, essa é minha casa, decidi. Essa é a minha casa, ponto final. Nada vai meter o bedelho aqui. Então eu vejo que hoje, muitas vezes nós fazemos parte de uma geração que cede a muitas influências, e a gente vai estar falando sobre isso hoje, o poder de influenciar. O poder de influenciar, e quando eu ouço essa palavra influência, você também, eu acho que a gente, falar de influência é falar um pouco sobre tudo, né? Porque como a criança ela vai tomar decisões sozinhas lá com seus 5, 6 anos. Por mais que a criança seja criativa, a criança ela não cria, a criança ela reproduz, a criança ela copia alguém. A criança é como se fosse um cesto vazio, onde você ali na sua infância, você vai depositando coisas, você vai lançando, você vai se comportando de uma certa maneira, e quando você menos percebe, a criança ela está captando aquilo, ela é uma esponja, ela vai absorvendo. As influências, né, existem as influências normativas e as formativas, mas as influências externas, elas vão fazendo parte da formação daquela criança, e em um determinado momento, aquela criança olha uma situação e ela decide algo com base em influências que ela teve. Então, falar de influência é uma coisa que fala sobre o que nos ajuda a tomar decisões, o que nos ajuda a formar ideais. Quantos estão entendendo? Amém? Amém, queridos? Fica comigo aqui. O que nos ajuda a viver a nossa vida. Mas a gente vê que também tem influências na nossa vida que são totalmente inconscientes. Eu lembro que teve um dia que o Felipe estava com o William. O William estava com dor. Mãe, eu tô mal. Mãe, ai, não sei, o que você tem, filho? Não sei. Assim, mãe. Eu falei, criança de 5 anos, é difícil explicar, né? Você pergunta, que foi febre? Mas garganta, febre, não sei, eu tô mal, mãe, não estou me sentindo bem. Eu falei, mas criança não sabe explicar, como é que a criança vai explicar? Não sei, você pega e dá remédio, é febre, é garganta, e põe na cama e tal. E não soube me explicar por que estava mal. Estava mal, passou. Tá, daí passou uns dias, eu estou almoçando com meu marido, excelentíssimo. E no restaurante, daí ele olhou para mim e falou assim, amor, tô mal. Eu falei, tá mal, amor? Tá tudo bem? Tô mal. O que está acontecendo? O que foi? Não sei. Eu falei, não sabe, amor? Quase que eu falei, quantos anos você tem? Não, tudo bem. Daí eu falei, mas o que é? Vamos lá, vamos ajudar.
Porque, querida, porque ele falou de um dom que nós temos aqui, mas ele esqueceu que eu ia subir, vida. Meu Deus do céu. Tô brincando, amor, te amo. Daí ele falou, tô mal. Daí eu falei, mas o que? Tentei ajudar ainda, mas não consegui explicar também. Eu falei, veja bem, né? Ou 5 anos, ou 37 anos, tudo. Então é uma influência, assim, que vai. Às vezes nós estamos no carro e a gente vai em algum lugar e o Felipe tem costume de sempre orar, né? Fala assim, Senhor, ajuda a gente a achar uma vaga. Jesus, prepara uma vaga. Desses dias eu no carro, até para vaga o cara ora. Daí a gente estava no carro, eu, o William, a Nicole, estava indo para a escola. Falei, meu Deus, não tem lugar para parar o carro, para descer o William da escola. Daí a Nicole, Jesus, uma vaga, Jesus. Eu falei, eita que tem profeta nesse carro, pera. Uma vaga, Jesus. Eu falei, eita, coisa boa aqui. Influências que a gente não sabe, a gente não mede. Se Jesus estava em casa, estou dando exemplos, querido, para você ver que a gente exala alguma coisa, sabe? Você está andando, você está exalando alguma coisa, você está na sua casa, você está exalando alguma coisa, está na faculdade, você pensa que há influência só quando eu chego alguém e eu exponho minha opinião. Nada disso. Estava em casa esses dias e fazendo culto lá doméstico, as crianças, e eu falei, agora o William vai orar pela mamãe. E aqui o William, daí o William pôs a mão na minha cabeça e falou, Senhor, que a minha mãe vá para o céu. Minha mãe, fique quieta, né, para ver onde ia dar a oração. Senhor, que minha mãe vá para o céu. Quem conhece o William sabe que foi isso mesmo, né? Para o céu, e tá, Deus, deixa a oração acabar. A oração acabou, eu falei, filho, você quer que a mamãe vá para o céu, filho? Você, né? Quero, mãe. É, filho. Mas por quê? Mas, mãe, você não me falou que o céu é o melhor lugar que existe? Eu falei, é, filho. Eu falei, então, mãe, você vai para lá. Eu falei, vou para lá. Esses dias a gente estava buscando as crianças na casa de um amigo. Eles foram brincar. Então, eles foram brincar e a gente chegou para buscar. Esse meu amigo não estava no serviço. E quando a gente estava pondo as crianças no carro, estava o William, um amiguinho, a Nicole, estava eu, o Felipe. Daí esse amigo chegou do Felipe e falou assim, poxa, minha avó acabou de falecer. Voltei do serviço agora porque minha avó faleceu e tudo. E as crianças estavam ali entrando no carro, né? Minha avó morreu e agora eu vou ver as coisas, tudo. E aquele momento, essa semana, daí eu falei, a gente, né, ali, calentando ele, tudo, e então a gente entrou no carro e o William, quem morreu? Quem morreu? Eu falei, a avó, filho, a avó do tio morreu. Mas ela vai pro céu, né? É bom, né? Eu falei, meu Deus, é bom, filho, é bom, mas, né, morreu. Mãe, mas você falou que a gente é feliz por causa do céu. Eu falei, Jesus, agora não. E o rapaz ali, eu falei, é, filho, é feliz. Não, meu irmão. Daí eu sei que a situação terminou assim. Daí o amiguinho do William falou, William, a gente é a alegria do céu. Então, vamos cantar. Irmãs, eles começaram a cantar assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu falei, não. Falei, Jesus, me ajuda. Um chorando, outro velório, outro cantando a alegria do Senhor, a nossa força. Jesus, está feliz, está alegre. O que eu quero dizer com isso, querido? O que eu quero dizer com tudo isso? Nós exalamos algo em nós. Como você está entendendo, amém? Isso é influência. Conscientes, influência, as influências inconscientes, mas o importante é a gente entender que Deus, Ele coloca a gente em determinados lugares para que a gente possa influenciar determinadas situações. E Deus coloca pessoas diferentes em lugares diferentes. O pai numa posição, a mãe numa posição, os filhos em outra, a sua profissão. Deus organiza isso na sociedade para que a engrenagem possa funcionar. Amém? Queria que você abrisse comigo ali em Tito. Tito 2. Tito, quando Paulo está ali falando com ele sobre a ilha de Creta, existia um problema ali naquela ilha, né? Um tempo atrás eu estive falando sobre isso aqui.
Um problema que ele explica mais ou menos assim no versículo 10 do capítulo 1, ele diz: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias. Eu gosto muito dessa tradução. Pois estão arruinando famílias, no versículo 11 do capítulo 1 de Tito. Então Paulo começa a dizer a Tito, que era um jovem, fala: Tito, eu preciso que você vá em Creta. Existe um problema naquele lugar, onde os piores são as pessoas que conhecem propriamente a palavra, mas pessoas que usam da palavra para enganar. E essas pessoas que estão enganando aquelas pessoas, outras pessoas, estão enganando, eles estão usando isso como ganância, eles estão destruindo, Tito, as famílias daquele lugar. Presta atenção, eles estão destruindo uma ordem que existe, que Deus criou. Deus criou uma ordem, amado, entenda isso em nome de Jesus. Porque a igreja vem pregando isso há muito tempo, mas as pessoas vêm deixando de entender isso há muito tempo também. Porque há muito tempo os homens vêm permitindo ser influenciados pelo externo. Então, às vezes, as orações, os encontros, os pastores estão aqui com os homens, tudo, para ver se resgata o quê? Se resgata a hombridade, se resgata o sacerdócio, se resgata a autoridade, se resgata a figura masculina. Como você está entendendo? Vê se a igreja resgata o que a gente já sabe, o que a gente já tem certeza, mas o que a gente permite que a influência externa altere. O que a gente permite que o externo entre propriamente na nossa mente, entre de rasteiro no nosso coração, e a gente tem coisa que dá para relevar. E então a gente vem e tenta resgatar também a posição de muitas mulheres, porque hoje a mídia potencializa muitas coisas. E a gente começa a olhar para umas coisas e fala: nossa, olha como aquilo valia muito, olha eu quanto valia, não vale nada. Porque se a gente for seguir o padrão que a mulher hoje tem que ser, é algo muito inatingível. É algo muito difícil de ser, querida. É difícil. Então, quando Paulo chama Tito, ele fala: Tito, vai em Creta. Porque as pessoas que estão usando a palavra por ganância, elas estão arruinando as famílias. Tanto que Paulo, antes, ele fala assim: Tito, eu coloquei você aqui, eu estou mandando você, para você colocar esse lugar em ordem. Coloca em ordem esse lugar, Tito. Coloca em ordem esse lugar, porque está tudo, eles estão arruinando tudo. Então começa o capítulo 2, e nós vamos ler aqui a partir do capítulo 2. Diante de todo esse problema que estava acontecendo, Paulo então começa a dizer a Tito o que ele tinha que fazer quando chegasse ali. E ele começa a falar assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, seja fiel à palavra. Seja fiel à palavra, Tito. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito, sensatos e sadios na fé e no amor e na perseverança. Quantos homens tem aqui, amém? Não, gente, não tá bem. Quantos homens tem aqui, amém? Amém, querido. Quando Paulo fala para Tito assim, eu vejo isso aqui nesse versículo. Quando fala para o Tito, você avisa os homens mais velhos. O Tito não fala com menino. Não fala com menino. Você avisa os homens maduros. Homens, amém? Você avisa os homens que possam entender, os homens que conseguem ter entendimento, Tito, os homens mais velhos, maduros. Você avisa eles que eles têm que ser moderados, dignos de respeito, ou seja, admirável. Uma pessoa digna de respeito é uma pessoa que os outros olham e possam admirar. Admira o quê? O caráter. Admira o quê? Os seus passos. A Bíblia diz que os passos de um homem bom é o quê? Deus confirma. Querida, a Bíblia diz que Deus confirma os passos de um homem bom. Avisa eles, Tito, que eles têm que ser sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Sadios na fé por quê, querido?
Porque a gente consegue ver que no ambiente doméstico, no lar, pode ser o que for, mas o homem, ele é um marido, ele é a figura-chave, ele é a revelação do amor de Deus para aquela casa. Amados, talvez você como homem não consiga entender a dimensão do propósito de Deus com você dentro da sua casa. Então Paulo começa a dizer: Tito, avise eles para que eles sejam sadios na fé. Busquem a Deus, amem a Deus, tenham a sua fé alvoroçada, aguçada, para que eles sejam perseverantes, porque eita, que geração de homem que desiste de qualquer coisa. Começa a trabalhar aqui, não deu certo, agora começa a trabalhar aqui, eita, que aqui não deu certo também, que eu vou começar a trabalhar. Não, fica em paz, amor, fique em paz, que eu tô aqui, que tem homem que não dá segurança nenhuma, amado. Não tem perseverança em nada, começa uma coisa, não termina, começa outra coisa, não termina, começa outra coisa, não termina, daí a mulher fica que nem um siri na lata e tem que 1, 2, 3, 4 empregos. Tô mentindo? Tito, fala para eles perseverar. Fala para esses homens mais velhos serem sadios, perseverar. Eu estou falando aqui o quê? Um quadro onde Paulo disse: as famílias estão... Vamos, gente. As famílias estão destruídas. Quando Paulo diz isso para Tito, Paulo começa então, depois disso, a reorganizar. Ele começa então a reger novamente o que todos já sabiam. Será que nós nos parecemos um pouco com Creta? Vamos lá? Será quem é o Tito que Deus precisa trazer? Então, já que as famílias estão sendo destruídas, Tito, vamos começar do zero. Avisa os homens isso. Avisa lá para eles. Versículo 2. Diz assim, 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Irmão, vamos entender uma coisa em nome de Jesus. Eu não quero que esse texto seja um texto religioso na nossa vida. Nem quero que esse texto seja um texto pesado para nós. Até porque aqui tem muitas jovens, amém? Muita gente que não casou ainda. Porque talvez eu sempre entendi esse texto como algo assim pesado, sabe, meninas? Algo meio assim de responsabilidade, de chicotada. Então, quando eu vim estudar, e há um tempo atrás também, quando muitas coisas aconteceram, eu comecei a ver que é o cuidado de Deus com a nossa vida. Quando Paulo fala ali para Tito, converse com os homens, organize isso, Tito. Por quê? Porque isso aqui vai começar a ser o primeiro pilar. Agora, Tito, você vai lá nas mulheres. Vai lá nas mulheres. E você pede, Tito, para as mulheres mais velhas, ensinar as mulheres... Olha aqui. Você pede para as mulheres mais velhas, ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos. A amar os seus filhos. Você pede para que elas, Tito, elas estejam ocupadas em casa. Eu falei assim, ocupada em casa, né? Caramba, quer que fique nesse negócio de casa? A mulher não pode fazer nada, né? Machismo isso aqui. Dá para tirar esse texto daqui, não? Nada disso, amado. Hoje não é um dia que eu posso contar meu testemunho, mas assim, muito rápido, eu me formei em Direito, estudei muito, né? Passei numa única vaga para uma das melhores multinacionais armadoras aqui do Brasil. E eu estava ali, casei com o Felipe, que foi meu maior conquista, né? Ele está ali esperando eu falar isso, né? E eu estava bem. Eu estava bem com o sonho realizado, com uma boa posição.
E estava tudo indo bem. E pastora, por que você está falando isso então, se a gente está falando de influência? Porque às vezes, o nosso sonho é influenciar mais os que estão fora do que os que são de dentro. Uma pastora uma vez foi viajar para os Estados Unidos e ela falou que entrou no mercado e ela pegou uma caixinha de suco e ela tomou aquele suco e falou, caramba, que suco gostoso pra caramba, nossa, animal esse suco tal. Ela pegou a caixinha, estava Made in Brasil. Ela falou assim, fala sério, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui tomando um suco show de bola e eu vim saber que esse suco é do Brasil. Pô, por que não pega esse suco e não tem esse suco no Brasil? Sabe por que eles não têm esse suco no Brasil? Porque os nossos melhores, a melhor seleção de todas as safras, principalmente o café gourmet, o melhor de tudo, o Brasil exporta. E a gente fica com o resto. E acontece que para o nosso lar a gente faz a mesma coisa. Às vezes tantas coisas boas em nós, a gente pega e a gente exporta. Então eu sou uma pessoa super comunicativa, eu sou uma pessoa super alegre, eu sou uma pessoa super feliz, eu sou uma pessoa super animada, radiante na igreja. Na igreja eu sou reconhecido, eu sou uma pessoa que influencia, eu sou uma pessoa que aconselha. Na igreja você consegue, passar, você consegue se sentir influenciando, mas quando você vem para a sua casa, tudo que você tem de bom ficou na igreja, ficou no serviço, ficou em algum lugar. Mas quando é para o seu lar, para a sua família, sobra o estresse, sobra o nervoso. E não estou falando aqui, amado, que tem que ser perfeito dentro de casa, não é isso, amém? Não é isso não, querido. Porque às vezes dá um chilique lá em casa também. Não, às vezes, o negócio fica feio lá. Daí fica, não sei o quê. Eu fecho o olho e falo, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu. Começa a cantar, porque senão, né? Uma vez eu fui na manicure e falei assim, mas Renata, por que você está roendo unha? Eu falei, porque eu não dou murro na parede, a gente rói a unha para amenizar. Então, às vezes, amado, você chega em casa, onde é a sua melhor plantação, e aqueles da sua casa, o que eles têm para receber de você? O melhor você já exportou, mas para dentro ficou o resto. Ficou a falta de paciência no diálogo, ficou a falta de tempo com os filhos. O Guilherme estava brincando aqui de Facebook, que eu não tenho, realmente não tenho. Não tenho nada contra Facebook, querido. Eu não tenho nada contra Facebook, tecnologia, pelo amor de Deus, eu sou super a favor, tá? Mas eu sou do princípio assim, eu acho que as palavras, elas ensinam, mas os exemplos, eles arrastam. A questão não é você ter um Facebook. A questão é o que você deixa o seu filho ver em você. Porque eu conheço pessoas que têm Facebook, mas tem pessoas que não têm paciência nenhuma para fazer um devocional. Tem pessoas, querido, que conseguem chegar super, mega, hiper cansado do serviço e ainda deitar na cama e pegar o telefone para ver, para responder, mas não consegue pegar um livro, pegar uma Bíblia e abrir. Então você passa o dia inteiro num pique total e você chega em casa que tem seus filhos para te receber, porque criança é o quê? É uma esponja. Criança é o quê? Ela está esperando a sua influência. E você chega em casa e na hora de você olhar e dar um sorriso e esquecer, querido, todo aquele estresse, todo aquele cansaço e trazer todo o seu melhor, porque o lar forma o coração do ser humano. O lar forma o coração do ser humano. É na família que você aprende a ter respeito. Porque um irmão bate no outro irmão, ele é disciplinado, porque ele tem que respeitar o irmão. Dá para entender? É no lar que você aprende que não pode desrespeitar gritando com os outros. Que é isso, irmão? Ficar gritando com... Não grita não quero gritaria aqui não. É dentro de casa que você tem princípios que são pilares para a sociedade. E é o que Paulo está falando para Tito ali, Tito. As pessoas que estão ensinando errado, estão destruindo as famílias sendo destruídas, a sociedade vai ser destruída. Então você vai lá, Tito, você fala para os homens perseverarem, e você fala para as mulheres ensinarem as mais jovens, porque existe um princípio de Deus nisso. Existe um princípio de Deus nisso, querido. Quando você vê uma pessoa, amado, de 40 anos de casado, 50 anos de casado às vezes, 30 anos de casado, com filho adulto, filho criado, filho tudo, a pessoa abandonando, vamos divorciar.
Não tem problema. Mas sabe o que acontece? Você exala. Você influencia. Você influencia. Porque, infelizmente, nós vivemos num tempo hoje, não é só de casamento que eu estou falando, não, amado. Às vezes, muitas posições eclesiásticas que às vezes você olha, caramba, nossa, que pessoa perfeita aqui, olha que, meu Deus, que santidade e tal, e você, e daqui a pouco aquilo que você construiu a respeito de algo, desmorona. O que acontece com você? Frustra. Você desmorona junto. Você desmorona porque aquilo era uma referência, aquilo era uma direção, aquilo era uma influência, não é assim? Quando um pai sai de casa, quando uma mãe abandona, não é assim, querido? Quando a família dá errado, quando acontece uma situação dentro de casa que marca a sua vida e aquilo influencia você, e você continua a sua vida, e você vê que aquilo marcou você, e você não consegue ser diferente. Porque meu pai fumava, eu não quero fumar, mas eu fumo. Porque minha mãe gritava, eu não quero gritar, mas eu grito. Porque minha mãe era assim, eu não quero ser, mas eu sou mandona, eu sou assim, eu não consigo ser diferente. Por quê? Porque aquilo influenciou você. Aquilo foi uma direção para você. Isso é algo divino, querido. Deus criou coisas para nos influenciar e ir formando o nosso pensamento. Quando você está entendendo, amém? E não só Deus criou isso, mas o inimigo sabe muito bem disso. O diabo tanto sabe bem do poder da influência, que ele sempre coloca um abençoado na tua vida que quer, né? Sempre sair pela culatra. Então, ele fala, olha, avise as mulheres mais velhas. Só fazendo um paralelo com hoje. Então você vê, quando você vê casamentos tudo ruído, qual é o recado que isso emite para a nossa geração? Ah, então, eu tenho 20 anos. Eu não vejo ninguém de 20 anos divorciando. Alguém vê? Eu não vejo. Eu não vejo, tá? Eu vejo pessoas há muito tempo. Então, daí eu tenho 20. Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. Ah, mas tudo bem, não deu certo. Ó, fulano. Ó, fulano. Fulano é muito mais velho e tal. Se ele fez, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deu tudo certo para ele. Ó a influência. Ó a influência. Nessa fase de crise, eu tenho uma conhecida que foi demitida de um serviço que ganhava muito bem. E então, ela foi demitida, preocupada, tudo, enfim, mas certa noite pegou o filho e foi no restaurante comer. E chegou naquele restaurante, então, e o garçom veio atender, por favor, o que vocês querem? Estão desejando alguma coisa? Aquela criança de 5 anos olhou para o garçom e falou assim, a gente está comemorando que minha mãe foi demitida. Daí ela, sabe o que aquela criança estava dizendo? Que bom que minha mãe vai ficar comigo. Ai, que legal, eu vou acordar, eu vou ver a mamãe, eu vou dormir, eu vou ver a mamãe vai me dar o almoço. A mamãe, sabe por quê, amado? Porque a sociedade, ela quer que a gente acredite que a criança sobrevive sem a maternidade, mas é uma mentira. Eu vou dizer para você que é uma mentira. Sabe por quê, amado? Não foi assim que Deus criou para funcionar. E tudo que sai do contexto que Deus criou para funcionar gera um problema. Daí a gente vê muitos problemas sendo gerados hoje. Muita mulher com depressão, muita mulher com síndrome do pânico, muita mulher sobrecarregada, muita mulher doente, muita mulher desgostosa do casamento, muita mulher estressada. As mulheres fazem de tudo porque eu amo meu filho, e eu preciso porque, olha tudo, querida, na verdade a criança não entende isso como amor. Mas nós entramos nisso hoje, não conseguimos mais sair desse ciclo hoje. Porque toda a influência nos mostrou que a gente tinha que estar muito ocupada. Então, se eu estou trabalhando, eu estou ocupada. Mas dentro de casa, tem mãe que fica dentro de casa também que não... É a mesma coisa. Então, eu estou ocupada. Agora, eu não sei o quê. Agora eu vou fazer uma comida. Eu estou tão ocupada que eu não tenho tempo para ver nada. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer um devocional. Eu não tenho tempo para estar com meu marido, para ter um diálogo. Mas eu tenho tempo para ir no salão, para fazer a unha, para passar Boticário, Mary Kay, Natura. Tudo isso que você passou para estar aqui hoje, né? A gente tem tempo para tudo isso. Mas, às vezes, não tem tempo para ter um tempo de qualidade com a família, o que vai gerar um fruto no seu lar. Não tem tempo
de fazer algo que vai influenciar o coração dos seus filhos, influenciar o coração do seu marido. Está entendendo, irmã? Então, quando a palavra está dizendo aqui ocupada, é muito legal isso, porque isso quer dizer assim, ocupar um espaço. Esteja você ocupada, esteja você num espaço, guardando um espaço, ocupando um espaço. Irmã, vem comigo. Você que é mãe, você que é esposa, existe um lugar dentro do seu lar, um lugar espiritual que você tem que ocupar para proteger o seu lar. Que você ocupando esse lugar, amada, você não precisa se preocupar em ocupar mais nada, ocupar posição na sociedade, querer ser amada por outros, querer ser valorizada por outros. Quando você ocupa o lugar que Deus preparou para você ocupar, então você se sente completa e você começa então a ter o controle da situação de dentro da sua casa. Quantos estão entendendo, amém? Então, amado, falar de influência é difícil, porque hoje a gente vive numa sociedade de posições totalmente invertidas, de pais, de mães, de jovens, de filhos. Então nós olhamos para nós, e eu gosto muito de um texto de Paulo de 2 Coríntios, abra comigo em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 2. Diz assim: mas a graça de Deus que sempre nos conduz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, presta atenção aqui, e por nosso intermédio exala em todo lugar, repita comigo, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, nosso sou eu e você, através de nós é exalado em todo lugar é algo, não é todo lugar, vem comigo. Se eu sou a fragrância, se eu sou o aroma, e a Bíblia fala muito sobre cheiro, perfume de Cristo, aroma, fragrância. Se eu sou isso, essa pessoa que exala algo de Deus em todo lugar, o lugar, a minha casa está incluída em todo lugar, amém? 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 Se eu tenho a responsabilidade de exalar Deus em todo lugar, querido, que o primeiro lugar que você queira exalar Deus seja dentro da sua casa. Porque nós estamos cansados de perder filhos que não conseguem ver uma vida de testemunho nos pais. Eu estou cansada de conversar com jovens que dizem assim: olha, eu não quero casar, porque se for para ter o casamento da minha mãe... Outros meninos que não querem compromisso com a vida. Por quê? Porque nunca tiveram uma referência. Então, amado, que nós como igreja, nós possamos entender que nós carregamos a maior influência que existe. A nossa responsabilidade, jovens, homens, a nossa responsabilidade está em nós, o poder de Deus, está em nós a vida de Deus, a vida zoe de Deus, a vida que flui de Deus, que foi revelada para você, que você aceitou a Cristo, que Cristo transformou a sua vida, e agora a nossa responsabilidade é exalar isso para onde? Para a sociedade, para os nossos, para os filhos, para o marido, para a mulher, para os familiares, para que o meio seja influenciado pela pessoa que eu me transformei quando Cristo chegou na minha vida. Quando, querido, ter um encontro com Cristo, tem gente que fala assim, olha, eu usei o exemplo uma vez. Já pensou um cara entrar aqui e falar assim, olha, eu acabei de ser atropelado por um caminhão, na verdade ele passou por cima de mim, estourou tudo, minhas tripas saiu para fora, o coração, meus olhos esbugalhou, mas tá tudo bem, viu, eu tô aqui. Aí você olha para a pessoa, tá tudo bem? Não é possível, ele não foi atropelado por um caminhão. Porque se tivesse, não estaria nem aqui. O encontro com Deus é a mesma coisa.
Quando as pessoas encontram com Jesus, é um atropelamento, querido. E não tem como você não ver que aquela pessoa foi atropelada por Cristo. O problema é que as pessoas hoje, ela encontram em Deus, mas não exala. Dá para entender? Não exala, amado. Então você vive, você cresce nesse meio de que vamos exalar na igreja, vamos exalar só no louvor, vamos ser bênção para os departamentos, vamos ser bênção. Querido, seja bênção na sua casa. Organize as suas coisas na sua casa, exale Deus para sua esposa. Restaure a vida da sua esposa. Se preocupe com ela, amém? Se preocupe com a saúde dela. Se preocupe com os sonhos dela. Se preocupe com a preocupação dela. Porque ela está lá, porque ela sustenta você, amado. Ela serve você. Querida, se preocupe com seu esposo em exalar Deus para ele. Em exalar mansidão para ele. Em exalar paciência. Em exalar paciência. Tem que exalar paciência. Paciência é uma coisa que a gente tem que exalar em abundância para os maridos. Flui, flui, flui. Rios de paciência, querido. Entendeu, amado? Porque o meu marido estava falando do dom que a gente tem aqui, de tem um dom, mas tudo tem um porquê, amado. Tudo tem um porquê. Deus nos deu esse dom porque nós precisamos resolver muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade? A gente tem que atender o telefone, trocar a fralda, lembrar o marido do compromisso que ele tem amanhã, responder a mãe que está gritando, filha, daí a campainha toca, você fala, já vou, daí o outro filho fala, quero fazer xixi, daí tal, daí você fica ali orquestrando aquilo, e daí você, entendeu? Então Deus deu esse dom para a mulher, realmente Deus deu, querido, porque o cérebro trabalha, né? Não vou entrar nessa questão de novo, porque o pastor Marcos fica bravo comigo quando eu falo, mas cientificamente, eu falo, Eline, será que eu falo de novo? Fala. Eu falo, irmãs. Eu vou falar, pastor, porque às vezes pode ter irmã que não ouviu. Tem visitante hoje. Então, querido, cientificamente, querido. Quando você fala cientificamente, é porque Deus fez. Eu vou fazer o quê, amada? Deus fez lá, Adão e Eva. Deus fez a gente por dentro, tudo bonito. Chegou na mulher e fez os dois lados do cérebro se comunicando um lado com o outro lado. Por isso que a gente fala mais. Então, cientificamente, irmã, se você não anotou nada, anota isso aí. Que isso vai ser um álibi para você. Cientificamente, a mulher tem um lado do cérebro que fala com o outro lado do cérebro, querido. Por isso que a gente consegue ser dinâmica e rápida e tal. Por quê? A gente tem que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Não que os maridos não consigam. De maneira alguma, não estou falando isso. Mas, cientificamente, o homem não consegue comunicar um lado com o outro lado. Sim, não sou eu que estou falando isso, querido. Por isso que o homem, ele é objetivo. Você fala para ele, mata a barata. Ele mata a barata, mas deixa ela morta no chão. Se é só na minha casa que isso acontece, deixa quieto. Você fala, tira o lixo, tira, não dá para pôr o saco lá de novo do lixo. Você fala, pode tirar, né? Fica com as crianças, mas não dou comida, porque é só para ficar com as crianças. É objetivo, amado, não tem problema pro homem, entendeu? Você fala, tá bom esse sapato? Tá bom, mas se for aquele, tá bom também. Você vai na loja com ele e fala assim, eu não tô lavando roupa suja. Você vai na loja com ele e fala assim, tá bom essa blusa? E ele fala assim, não, se você pegar um sol, melhora um pouco, ela fica boa. Então, o homem, ele é o objetivo. Você falou para ele, faz isso, ele faz isso, ele faz... Por quê, querido? Porque o homem precisa ser assim. Se o homem pensasse nos milhares de problemas que a gente pensa, que ele não conseguia resolver nada. Porque a mulher passou perto, ela grita muito, meu Deus. Agora o homem, ele não, para. Ele tem uma direção, ele fala, não, é isso aqui. Daí fica um monte de... Né? O que o pastor falou. E a mulher fica no ouvido. E o homem, não, mas é aqui, ó. É aqui que eu vou para lá. Tá decidido, é aqui. Por quê? Porque Deus fez o homem para ser assim. Concentrado, centrado. Porque senão o cara não vive, querido. Então, existe algo exalando de nós, amados. Nós influenciamos porque nós somos influenciados. Nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo é uma pessoa, amém? Uma pessoa tem mente, ela tem emoção, ela tem boca. Quando a gente vai ver em Atos 8, em Atos 10, em Atos 13, você encontra ali que o Espírito fala com Felipe, que o Espírito fala com Barnabé, que o Espírito ele fala com Paulo, o Espírito Paulo diz ali em Atos, quando ele estava para partir, ele disse assim: olha, não se preocupem comigo, porque o Espírito me antecede às coisas que vão me acontecer. O Espírito Santo, ele é capaz de dar uma direção, de influenciar a sua vida, querido. A direção não está em pastor, a direção não está em mudar de igreja, a direção, querido, não está em você procurar outra religião, a direção está em você se achar em Deus e permitir que a sua vida seja orquestrada pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos pais influenciados pelo Espírito, nós temos então uma família saudável. Amém? Porque o Espírito, ele ministra o que na nossa vida? A palavra. Repita comigo, a palavra. Repita comigo, a palavra deve ser a minha maior influência. A palavra, querida, ela tem que reger todas as coisas. Quando eu tenho a palavra, quando eu sou influenciado pela palavra, quando tudo que me cerca não me influencia, mas a palavra, a influência do Espírito Santo prevalece na minha vida, então eu sou pesado. E estando pesado, nenhum vento de doutrina, nada que bata, querido, vai conseguir arrastar a minha casa, arrastar os meus filhos, arrastar o meu casamento, porque tudo que eu tenho, a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu lar, tudo que eu tenho, que eu conquisto, está com base na palavra, e a palavra é o peso, a palavra é o prumo da minha vida. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu